Oi, gente. O vídeo que vocês vão ver na sequência é um comentário meu a um vídeo que eu assisti no Facebook que mostra protestos no Chile. Eu não pude colocar o vídeo dos protestos aqui no YouTube porque o YouTube bloqueou, dizendo que tinha violação de direitos autorais. Aí eu estou refazendo o vídeo, cortando a parte dos protestos e colocando esse link do Facebook na descrição desse vídeo. Então curtam o meu comentário e se quiserem ver o vídeo que originou o comentário, dê uma olhadinha no link no Facebook. Um abração. Forte, não é? Pois é. Isso está acontecendo no Chile. Vocês podem não ter visto na mídia corporativa, não é? Porque a mídia corporativa não noticia esse tipo de manifestação, né? E o Brasil está querendo demonizar as manifestações, o governo brasileiro está querendo demonizar as manifestações que estão acontecendo no Chile, mas elas são manifestações populares, e outras manifestações críticas a essa agenda econômica também estão acontecendo na Colômbia, na França e em outros lugares do planeta. Mas elas não estão acontecendo ainda no Brasil. E algumas pessoas têm me perguntado: André, por que não está acontecendo ainda no Brasil? E eu tenho algumas hipóteses e a gente vai discutir essas hipóteses no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais e nosso Apoia-se em um comentário fixado no início dos comentários. Então vamos lá, né? Pois bem, qual seria a minha primeira hipótese de por que isso não está acontecendo no Brasil? Minha primeira hipótese tem a ver com uma coisa que aconteceu no Brasil. Nós tivemos manifestações bastante significativas no país em prol da educação. Vocês se lembram? Quando o governo anunciou o contingenciamento de gastos na educação, nós tivemos milhares de pessoas indo às ruas em todas as capitais, em muitas cidades do país, reivindicando prioridade na educação, reivindicando que a educação não fosse cortada, enfim, que não tivéssemos cortes significativos na educação. Então, a minha primeira hipótese de por que a população não tem se manifestado tanto é porque muitas vezes você precisa de uma agenda positiva, ou seja, você precisa de algo a defender. E naquele momento, quando o governo propôs cortar recursos da educação, você tinha uma coisa a defender, que era defender a educação tanto básica quanto a educação no nível superior. E aí você teve também a adesão de muitos alunos da juventude, das universidades, dos professores, e com isso outras pessoas que se sensibilizam com essa questão. No Brasil, nós ainda não temos esse nível de sensibilidade e de força política para questões como as questões ambientais. Claro que existe um movimento ambientalista no Brasil, mas a questão ambiental no Brasil ainda não é capaz de mobilizar tanta gente. E seria uma questão que poderia estar mobilizando. Um outro motivo é que a esquerda, na questão, por exemplo, da Previdência, não estava unificada, né? Tinha uma parte da esquerda que era contrária à reforma da Previdência do governo Bolsonaro, mas não apresentou a sua própria ideia de reforma da Previdência, né? Notadamente o PT e o PSOL. O PDT e outros partidos de centro-esquerda tinham uma proposta de Previdência diferente da proposta do governo, mas essa proposta não teve tanto espaço assim na mídia corporativa. Só o My News fez uma entrevista com o Mauro Benevides Filho apresentando essa proposta, mas em geral ela não teve muito espaço, não é? Então havia uma fragmentação e também uma falta de unidade em relação à Previdência e, além disso, vários governadores estavam trabalhando para que a Previdência, a reforma da Previdência fosse aprovada nos termos defendidos pelo Rodrigo Maia. Isso fez com que a esquerda pulverizada e a oposição pulverizada não tivesse capaz de montar uma resistência
contra essa reforma e ter uma mensagem coerente, ter uma mensagem propositiva, capaz de galvanizar as forças da sociedade. Então esse é um dos motivos porque a reforma da Previdência não gerou tamanha oposição quanto poderia se esperar. Claro que aconteceram manifestações contra essa reforma da Previdência, mas não na escala e não na quantidade, não assim como aconteceu em relação à educação. Um outro motivo é que desesperança, e o nosso povo está passando por um momento de desesperança, pós um processo de eleição, gera na população, boa parte da população, uma coisa do tipo, vamos ver o que é que eles vão fazer. Tipo, estão dando um tempo para o governo Bolsonaro. A nossa população, se vocês pensarem, logo depois da eleição, mesmo quem não votou no governo Bolsonaro, estava defendendo, torcendo para que desse certo e tal, e estava naquela vibe de vamos aguardar. Então, mesmo isso também diminuiu em um momento inicial. Mas existem outras hipóteses. O Brasil, especialmente as classes dominadas, nós estamos vendo uma expansão muito grande do pensamento neopentecostal. E o pensamento neopentecostal, ele favorece uma ideia do não protesto, porque há uma simpatia com esse governo do ponto de vista cultural. Então isso também dilui a capacidade de você pegar de você conseguir que as classes subalternas participem de manifestações do governo e reconheçam a luta de classes existente na sociedade. Então, isso também dilui um pouco as manifestações. Então, nós temos aí um conjunto de vários fatores que no Brasil ainda não levaram a esse estopim que aconteceu no Chile, que aconteceu na Colômbia, que aconteceu na França. Me parece que para que isso venha a acontecer, a esquerda e os partidos de oposição precisam desenvolver o que eu chamo de uma agenda mínima. Eu venho falando já sobre isso em vários vídeos, mas não custa nada lembrar um pouco e explicar um pouco por que isso seria, porque que esse seria um elemento que galvanizaria apoio para manifestações populares que são muito importantes. O que seria uma agenda mínima? Seria um conjunto de medidas que a esquerda teria como propostas, ou seja, não seria apenas dizer que o governo Bolsonaro está fazendo errado, seria defender uma série de visões alternativas, e que seria o mínimo para uma democracia mais avançada. E o que estaria nessa agenda mínima? Bem, uma reforma tributária progressiva, acho que seria o primeiro item da agenda mínima, porque nós temos um dos sistemas tributários, sistema de impostos, mais regressivos do mundo. Ou seja, nós cobramos muitos impostos no consumo, dos produtos que estão à venda e na produção, e nós tributamos muito pouco os lucros empresariais, nós tributamos muito pouco patrimônio, renda, dos mais ricos, né, e das grandes empresas. Então nós temos um sistema tributário que tira mais da base e que tira muito menos do topo, né, da pirâmide social. Tanto em relação a indivíduos como em relação a empresas. Inclusive, o Brasil teve uma renúncia fiscal de 370 bilhões de reais e a maior parte dessa renúncia foi para grandes empresas, quando se era para ter algum tipo de renúncia, ela deveria ser, sem dúvida nenhuma, nos pequenos e médios empreendimentos, e eu diria especialmente nos empreendimentos cooperativos, que são democraticamente geridos, né? Seria o ideal. Então, a agenda mínima traria a reforma tributária como um elemento fundamental, poderia incluir a auditoria cidadã da dívida pública, deveria incluir um investimento em energias alternativas e o favorecimento de um projeto de proteção ambiental que tivesse no desenvolvimento sustentável um objetivo importante, não é? E poderia ter a própria democratização da política e a transformação do regime político para um regime político em que a população tem mais poder sobre as decisões como elemento central para
combater a corrupção e para combater a influência do grande capital e das pessoas mais ricas sobre o processo político. Seria o reconhecimento da oposição de que a corrupção tem origem na relação perniciosa entre os endinheirados e os políticos. E que para resolver esse problema da corrupção não basta trocar as pessoas que estão no poder, mas sim é necessário modificar o sistema político, modificar o sistema de financiamento da política, modificar o próprio funcionamento da política para que a população tenha mais poder no processo decisório. Dizer, por exemplo, que a população deveria decidir via plebiscitos que tipo de reforma da Previdência, que tipo de reforma tributária nós deveríamos ter. Transferir mais poder para a população seria um elemento central dessa agenda mínima que buscaria, então, galvanizar as forças populares e dizer para elas que elas devem ter mais poder e não os políticos. Acredito que esses seriam elementos fundamentais para nós construirmos uma viabilidade de uma posição popular. Pode acontecer que essa reação venha no futuro por causa de alguma bobagem que o governo Bolsonaro faça? Pode. Pode ser que a população brasileira esteja dando um tempo e quando as coisas ficarem muito ruins em algum aspecto, o dólar disparar, alguma coisa assim, isso sirva como estopim? Pode. Mas nós não devemos, e o campo de oposição não deve ficar esperando. Deve ter coragem de propor, deve ter coragem de defender, deve ter coragem de dizer que a agenda do governo está errada por causa disso, disso e disso, e nós temos uma agenda alternativa que é melhor por causa dessas razões. E dialogar com as pessoas e convencer elas disso. Fazendo isso, quando as circunstâncias favorecerem uma manifestação popular, a população pode se unir também em torno de uma agenda propositiva que busca modificar o país. E só assim a esquerda, os progressistas e a oposição ao governo pode ter chance de vir a se tornar governo. Porque para se tornar governo não basta ser uma negação do que está aí. Você pode até se tornar governo pela negação, mas essa não é a melhor forma e essa não é uma forma de construir com clareza um futuro melhor para o nosso país e mais sustentável. Quando você entra pela negação e quando você faz um governo que busca simplesmente conciliar, você abre a porta para recuos e retrocessos como os que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E nós temos que criar programas e a garantia de direitos sociais através de programas universais bem financiados, com mudanças estruturais, para que a população passe a ver esses direitos não simplesmente como programas, mas sim como direitos de cidadania. Se a população passar a comprar essa ideia, acreditar nisso, e isso ficar solidificado na nossa sociedade, isso muda a própria dinâmica política. A gente falou muito das eleições britânicas, mas vale um comentário. Mesmo o Partido Conservador defende a manutenção do National Health Service e foi atacando a possibilidade de privatização parcial do National Health Service, que foi a tentativa do Jeremy Corbyn, que não deu certo, porque quando os conservadores disseram, como já disseram no passado, que isso não era verdade e que eles defendiam um maior investimento no National Health Service e no sistema de tipo SUS deles lá, que na verdade é muito mais amplo e uma cobertura muito maior do que o SUS, a população acreditou nos conservadores e não levou isso em conta. Porque se tivesse levado isso em conta, os conservadores teriam sido derrotados. Então, percebam que na Inglaterra já aconteceu essa transformação. E que até os conservadores são obrigados a defender direitos sociais. E cabe a gente construir o caminho nessa direção, né? Bem, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe vire um apoiador. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.